do canal do Adilson Jordão, ele é professor de guitarra, violão, você pode acessar os vídeos dele no YouTube, Deus vai abençoar a sua vida. Bem, muito obrigado, irmão Adilson, Deus abençoe a sua vida. Esse é o programa Aos Pés da Cruz, programa da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, em São José dos Campos, congregação do Santo Inês 1. Nossa igreja, ela é pastoreada pelo nosso pastor, querido pastor, está nos assistindo aqui, já nos deixou a mensagem aqui, pastor Noé, um abraço para você e toda a sua família. Tudo isso nós estamos fazendo mediante a sua direção, a sua orientação, então um abraço para você, amém? E aqui comigo, vou apresentar para vocês esses irmãos preciosos aqui, que estão... que vão nos ajudar hoje a fazer esse programa com muito amor e carinho, né? Aqui está, aqui do lado dos meus dois escudeiros aqui, né? Vou começar pelo irmão Joel. Bom dia, irmão Joel. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Graças a Deus estamos aqui mais um dia. Um prazer estarmos aqui e vamos divulgar a palavra do Senhor, amém? Sim. E aqui do meu lado também, o irmão William Martins. Tudo bem, William? Graças a Deus. Bom dia. Bom dia, paz do Senhor para todos os ouvintes aí. Estamos aí na cidade maravilhosa de São José dos Campos, trazendo mais um programa, mais um sábado. Rapaz, a gente fica na expectativa, né? Qual é o próximo sábado? Qual é o próximo? E aqui estamos nós de novo, trazendo a palavra de Deus para você. Com certeza. E aqui do meu lado aqui, custou muito para trazer esse homem aqui. Gente do céu, vocês não têm ideia do quanto que eu... Difícil reservar a agenda. O quanto que eu negociei com esse aqui também. Olha, esses dois aqui, hein, ó. O crachê aqui tá sendo... Irmão Gilberto. Tudo bom, irmão Gilberto? Bom dia a todos. É um prazer muito grande, pastor Saulo, irmão William, o Joel aqui. Com meu filho aqui também, Juan, né? É uma alegria muito grande. Realmente não é que saiu caro a minha vida aqui. Quem somos nós? Mas às vezes a dificuldade, né? Que nós temos, né? Mas estamos aqui para a honra e glória no nome do Senhor, para aí relatar alguns assuntos, né, irmão Saulo? Amém. Vai ser colocado em pauta aqui. Mas Deus é maravilhoso, estou muito feliz, muito contente de estar aqui. Eles são veteranos, né? Sabem conduzir esse programa. Estamos aí, né? Para falar um pouquinho de Deus e contar um pouquinho do que nós temos passado aí. Mas temos passado com Jesus ao nosso lado, então tudo vai bem. Tudo vai bem. O irmão Gilberto, ele é irmão nosso, congrega com a gente lá do Santo Inês. Quanto tempo, irmão Gilberto, você congrega lá? Quanto tempo você congrega? Eu saí do Ministério de Taubaté, né? Eu e o Benjamin. O William, acho que vai lembrar disso aí, né, William? Faz tempo? Quantos anos, mais ou menos? Eu casei, assim que eu casei, o Juan nasceu... Acho que tem a idade do Juan, 16 anos. Média de 96 a 96. Isso, de 96 a 98, mais ou menos. Foi essa época aí. Eu estava no Ministério de Taubaté, ali no Santo Inês mesmo. Foi da nossa igreja. Assim que o Juan nasceu, acho que 1 ano de idade, a gente foi pro... Um abraço aos nossos irmãos do Ministério de Taubaté também, né? Glória a Deus. Somos um só povo que vai morar no céu, né? E aqui também o seu filho, né? Já foi apresentado pelo pai, né? Irmão Juan. É a cara do pai, né? É a cara do pai, A gente se confunde um pouco, assim, né? É isso aí, um bom dia a todos. E a gente está aqui para falar de Deus nesse sábado maravilhoso aí. E eu tô aqui, é isso aí. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Esse é o programa Aos Pés da Cruz. Programa feito para você, e nós vamos já começar o nosso primeiro quadro aqui, né? O nosso primeiro quadro é Papo Sério com o pastor Léo Barbosa. E o pastor Léo Barbosa hoje vai falar de uma situação, porque esse quadro, William, ele foi feito para nós meditarmos sobre a nossa vida espiritual. Sim. A nossa vida espiritual, ela está acima de toda qualquer placa, de todo qualquer segmento religioso. É a nossa vida com Deus, né? Então, todo sábado, nós fazemos questão de trazer essa meditação aqui, para que você possa refletir como está a sua vida cristã. Será que é só o fato de eu ir na igreja, dar o dízimo, né? Ter a minha conduta religiosa, é o bastante? E o que eu acho interessante a forma que o Léo Barbosa ele expressa os assuntos, é porque ele não coloca assim o termo
uma placa da igreja. Ele não coloca, ele coloca a vida da pessoa. A vida da pessoa. E ele consegue trazer um assunto que engloba todo mundo. Não é um estilo só de vida, um estilo só de pessoa. Ele consegue trazer todo mundo para o assunto. Sim, é verdade. Então, vamos lá? Papo sério com o pastor Léo Barbosa. Tem um profeta do Antigo Testamento que trata dessa questão das prioridades daqueles que amam e servem a Deus. É o profeta Ageu. Logo depois que o rei Ciro invadiu a Babilônia, ele promulgou um decreto liberando os judeus de voltarem para Jerusalém, já que eles estavam exilados de lá, e reconstruírem o templo naquela cidade, na cidade santa. 50 mil judeus voltaram para lá e começaram as obras do novo templo. E quando eles lançaram as fundações desse templo, quase 2 anos depois, eles fizeram uma grande festa e uma grande celebração. Mas por uma série de fatores, eles se afastaram daquelas atividades e começaram a cuidar de suas próprias vidas, erguer as suas próprias casas, plantar as suas próprias hortas, as suas próprias vinhas. Quando o profeta Ageu se depara com esse cenário, ele reclama com eles dizendo: será que é justo vocês cuidarem da casa de vocês, das necessidades de vocês, antes de vocês cuidarem do templo dedicado a Deus? Será que é justo vocês buscarem os seus próprios interesses e realizar as suas próprias vontades antes de se perguntar quais são os interesses e quais são as vontades de Deus? Uma das coisas que o profeta Ageu fala em suas mensagens é que essa inversão de prioridades era a causa da insatisfação crônica deles. Ele dizia para eles: vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão comer, vocês vão comprar, vocês vão conseguir coisas, mas vocês nunca estarão satisfeitos enquanto as prioridades de vocês estiverem invertidas. Vocês nunca vão se sentir realizados, felizes ou plenos enquanto vocês estiverem buscando diretamente a felicidade, a realização e a plenitude da vida de vocês, colocando Deus na periferia, colocando Deus fora do centro, colocando Deus como um segundo interesse, uma segunda prioridade. Muito da religião vendida atualmente para as pessoas consiste exatamente nisso, em priorizar o homem, em colocar o homem no centro, em fazer com que o homem enxergue a religião como um meio de trazer glória para o seu próprio nome, ou como um meio de fazer expandir os limites do seu próprio reino, do seu próprio domínio, do seu próprio império. Ou então aponta para a religião como um meio de alcançar seus próprios desejos, suas próprias vontades, de realizar os seus próprios sonhos. Se você quer experimentar uma espiritualidade autêntica como Jesus a propõe e como a fé cristã oferece, você precisa aprender a colocar as suas prioridades também de novo na ordem certa. Em primeiro lugar, o reino de Deus, o nome de Deus, a justiça, a vontade de Deus, o desejo dele, o plano dele para a nossa vida. E depois, todas as coisas de que precisamos serão nossas. Aquelas que de fato precisamos. Eu não estou falando aqui de sonhos de consumo, de desejos ou caprichos irrealizados. A experiência espiritual autêntica consiste em colocar Deus em primeiro lugar. É colocar Deus no centro das coisas. A vontade dele, o plano dele, os decretos dele, aquilo que ele já revelou ser a sua vontade para a nossa vida e ser o seu projeto para nós, para a nossa família, para a nossa carreira profissional, para a nossa cidadania. As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos interesses devem ser submetidos aos dele. Ou então a nossa religião não vai ser a religião de Deus. Vai ser a religião do eu, como mais uma religião proposta nesse buffet de religiões por aí. Insatisfação espiritual, já ouviu falar disso? Sim, e olha, isso daí pega bastante. É o que mais tem, né? Tem. O Joel estava fazendo um comentário aqui, né, Joel? A forma que ele expressa isso. É isso mesmo. Eu estava falando aqui que o jeito que ele consegue colocar, às vezes, alguns assuntos que seria complicados para nós falar, ele consegue colocar de uma forma tão simples na nossa vida cotidiana, que é muito, por exemplo, esse texto que ele acabou de falar de Ageu, que o pessoal começou a parar de entregar a adoração a Deus e começar a se preocupar com a própria vida. Ele traz isso para a nossa realidade de uma forma tão clara que a gente consegue entender de forma muito simples aonde que eles estavam errando. Porque a própria palavra de Deus diz mesmo que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Então, qual era o erro deles naquele momento? O erro deles era se preocupar com as coisas fúteis. Às vezes a gente acaba se pegando nesse erro também. Às vezes a gente começa a dar importância para coisas que não estão no centro da vontade de Deus. Não que a gente deve se privar de tudo, não que a gente deve, não, vou largar a mão da minha vida e vou entrar dentro da igreja, vou ficar lá o dia inteiro. Não é isso. Mas tudo que nós formos fazermos, nós temos a ciência de que Deus tem que ser o centro. Com certeza. E isso que tá, esse quadro do profeta Ageu, que reflete muito nos nossos dias. Os nossos dias é a mesma coisa, né? Hoje o povo está na igreja, só que o povo hoje não está na igreja assim para adorar a Deus. Hoje o povo vai na igreja para se satisfazer. E quando a igreja não tem vamos dizer lá, não tem um departamento específico, não tem algo que agrade ele chega, vou mudar de igreja porque aqui não tá legal para mim e tal. Não se congrega mais pelo amor aos irmãos, ou por ter essa prioridade a Deus. Mas se congrega mais por acrescentar as coisas, né? Porque esse versículo que o Joel leu, né? Citou aqui. Hoje nós buscamos, em primeiro lugar, as coisas acrescentadas. Para depois, se der tempo, pensar no reino de Deus, né, Joel? É verdade. O pastor Léo Barbosa aqui, ele aborda bem, porque nós entendemos que muitas pessoas hoje, ele tem a igreja ou a religião como um pronto-socorro. Pronto-socorro. É isso mesmo. A gente já vinha abordando, né, e já vinha conversando aqui com o Joel, até com o irmão Saulo, que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus, porque Deus é o centro de tudo. Né? E tem pessoas que estão preocupadas em adquirir bens pessoais, né? Materiais. Né? Primeiro eu vou arrumar minha vida para depois... Exatamente isso. Né? Depois e ele não se cansa de bens materiais. Você nunca vai estar satisfeito. Se você hoje tem uma televisão de 32 polegadas, daqui a um ano você vai querer de 50. Se surgir de 60, você vai querer de 60. Então, isso vai continuar por toda a nossa vida. Né? Então, o povo tem a igreja como um pronto-socorro. Quando ele vê que ele está precisando, ele corre para a igreja, corre para o braço do Pai. Mas esquece que nós estamos aqui para adorar. Aí depois tomou remédio, esquece. Vai embora. Esquece, vai embora, né? Não preciso mais. Nem quer saber de socorro mais. É isso mesmo. Nem quer passar na frente do hospital. É isso aí. Eu vejo que volta e meia, entre programas e outros, a gente volta justamente nessa questão do consumismo. Do consumismo. E naquela época, basicamente, eles já consumiam, né, alguma coisa. Eles, até porque não mudou, pela história, eles tinham voltado, né, de exílio e estavam reconstruindo Jerusalém, ali, né? Jerusalém. Só que eles se empolgaram tanto com a reconstrução, vão pegar, está errado? Não está errado, porque se você tem alguma coisa para reconstruir, realmente você precisa manter as suas coisas em ordem. Só que é onde entra o que o Joel estava falando, a prioridade. Você não pode só pegar a sua vida, consertar, deixar a sua vida... O próprio profeta fala, né? É tempo de vocês deixar as suas casas chique, bonita, tem até uma palavra, as casas estucadas, né? E a obra de Deus está lá totalmente relaxada. Como o Gilberto aqui estava comentando, algumas pessoas encaram a igreja como pronto-socorro. E se é um pronto-socorro, lá tem pessoas que precisam estar lá para cuidar. Sim. Mas e aí, será que não está sobrecarregando só também aquelas pessoas que só cuidam, e a vida deles também? Então, assim, a casa do Senhor, ela precisa de uma rotatividade de pessoas ali que estejam dispostas a fazer a obra por amor. Então, se a pessoa trabalha ali como na porta da igreja, vamos colocar assim, porque toda igreja tem uma pessoa que fica na porta. Poxa vida, mas é só aquela pessoa que fica ali? Será que não está precisando de alguém mais chegar por amor, igual você comentou? Chegar lá, olha, eu vim na igreja, a igreja me serviu como pronto-socorro, só que agora eu estou recuperado e eu quero ajudar. É onde falta muito isso daí. A pessoa vai lá só, a igreja tem que me servir. E aí é onde entra, né? A obra de Deus começa a ficar
defasada, quem está ali fica sobrecarregado, porque todos são seres humanos. Sim, não tem Aí super-homem, né? Acaba Na igreja. entrando naquele ditado, só vem a nós, o vosso reino nada, né? É. O pessoal que vai lá só quer sugar da igreja, tirar a parte boa que lhe convém da igreja, e quando a igreja realmente necessita de alguém para fazer a obra, Pra essa ajudar. pessoa, isso, para ajudar. Mas tem a unidade, né? A união. Aí gera o amor, né? sim. A união, o reconhecimento daquele que está se esforçando mais, né? Porque eu já vi alguns comentários que muito falam assim, você só critica, mas você não dá uma sugestão para ajudar. E aquele que faz, mesmo que ele faça, não é o perfeito, mas sempre tem um para criticar. No lugar de criticar, ele poderia ajudar. Isso é amor. Irmão Pedro aqui. Pedro, Sim. Deus abençoe. Deus Ô, abençoe, Pedrão, hein? ajuda nós aí. Ele disse assim, que o povo hoje tenta roubar a glória que é de Deus. Sem dúvida. E é verdade. Né? Sem dúvida. Ontem a nossa igreja está em festa, né? Nós estamos comemorando o 30º Congresso do Círculo de Oração, né? E a peletrora de ontem, pastora missionária Esther, que pregou ontem, ela disse uma coisa que é impressionante. Ela disse que hoje as pessoas que estão na igreja hoje, que estão no ministério, sim, sendo usadas por Deus, muitas vezes roubam a glória de Deus. Isso também é uma insatisfação também, né? Porque, na verdade, o resumo é o seguinte, o centro é Deus. E um único lugar onde nós vamos encontrar a satisfação da nossa vida é em Deus. Não é nas posses materiais, como já foi falado aqui, não é nas conquistas que nós alcançamos, não. É quando nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida. E aí você vê, você que está assistindo aí, você pode observar que isso é um problema de todo lugar que tem uma comunidade, todo lugar que pode se dizer assim é uma igreja, você vai encontrar esses tipos de problema. O problema Não tem como Todos os correr. lugares. Isso daí, e aí volta, o pastor Saulo, não sei se vocês se recordam do termo desigrejados. Desigrejado. Que o Por que pastor- tem o desigrejado? Justamente por causa que às vezes a pessoa vem naquela expectativa de achar tudo perfeito e quando chega se depara com esse tipo de coisa. E ele já está saindo de uma situação talvez já difícil, de onde ele está. Aham. Aí ele espera que vai encontrar o paraíso. E chega lá e depara com os mesmos problemas. Sim. E aí, voltamos para a nossa questão da insatisfação. E é o nosso cotidiano, porque você trabalha, você estuda, você tem que fazer isso, tudo. Se você não fizer isso, você está excluído também da sociedade. Sem dúvida. Né? Então, você precisa. Então, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio muito grande para você conseguir se adaptar a essa situação e agradar a Deus. E isso, a pessoa não pode dizer assim, é fácil isso. Não é. Não é fácil. Não é fácil, porque você tem duas vidas. A sua vida espiritual e a sua vida cotidiana. E as duas precisam estar equilibradas. Com certeza. Com certeza. Sem dúvida. Então esse aí é o papo sério com o pastor Léo Barbosa, né? Juan tem que falar também. Ô Juan, fala aí. Vamos conversar. Pelo amor de Deus. Ó, O que você entende dessa questão ideia? toda? Bom, primeiro vocês falaram do fato da pessoa entrar na igreja e, como é que pode dizer, da pessoa não se agradar com o que está na igreja, né? Uhum. Eu tava pensando que muitas vezes a pessoa ela entra na igreja querendo que a palavra agrade a ela, mas não ela se agradar com a palavra. Isso, tem isso também. Daí complica, porque a pessoa tem que entender e se conectar com a palavra, aí a pessoa quer entrar e quer que a palavra agrade ela. Agrade Se ela, não me agrada, agrade eu o vou sair. ego dela, né? Daí a pessoa não se agrada. Bem E tem lembrado. esse termo do desigrejar também, né, que você falou, é interessante isso aí. E eu gostei muito também da palavra do Léo Barbosa. Ele, que nem o Joel falou também, ele fala de uma maneira que abrange toda a população que está assistindo a ele ali, né, que consegue puxar muita gente para assistir ele. E eu gosto muito dessa palavra, eu acho legal, é bom a gente refletir sobre isso aí. Amém. Só uma questão Por rapidinho. favor, pode falar. Juan, no caso, você como adolescente, né? A nossa igreja é recheada de talento, gente. Tem- Eu acho tem de tudo. Isso é importante pra caramba. Eu gosto bastante da nossa igreja. Você que um dia Tem de tiver a tudo. oportunidade, vai lá na igreja do Santo Cristo. Vai. A vida do adolescente hoje,
ela é um tanto complicada, a gente enxerga isso. Como você vê esse equilíbrio da sua vida e se dedicar às obras de Deus? Porque no caso você está lá como baterista hoje também, sim, né? sim. Lá na igreja, é um dos que está lá nos apoiando. Sim. É complicado separar o tempo, estudo, investir na bateria, sua vida cotidiana? Nossa, não. É verdade, hoje mesmo era pra eu ir para outro lugar numa escola para fazer um cursinho para como se pode dizer, mecânica assim. Mas aí eu hoje não decidi ir para lá para conseguir participar aqui desse programa aqui. E nesse fato aí de administrar o tempo entre as coisas, é realmente um pouco complicado. Dá para conciliar entre as coisas, dá sim, mas também é muito complicadinho, que tem a escola que você tem que ir. Daí, dentre alguns dias, dá para ir para a igreja e fazer outras coisas de escola também, como curso e tudo mais, mas dá para conciliar bem. E também, nossa, ser um adolescente, assim, no mundo de hoje, assim, é bem complicado, além da igreja também. Que, né, tem esse negócio que eu fico batendo na minha cabeça muito também, que é um adolescente, assim, como é que pode dizer? Se uma pessoa de uns 40 anos, assim, 50 anos, que não conhece um adolescente, a pessoa vai olhar um adolescente de 15 anos, assim, e vai olhar com um preconceito com ela e falar assim, olha só, inferior a mim, porque tem um quarto da minha idade, então eu sou melhor que ele, vamos dizer assim. Daí cria um preconceito de uma pessoa mais velha, e não dá para o adolescente se encaixar, como é que pode dizer, com pessoas mais velhas. Então a pessoa tem que, o adolescente, como é que pode dizer, ele tem que ganhar uma maturidade para conseguir conversar com as pessoas mais velhas. Que nem se eu estivesse aqui e não tivesse uma maturidade, como é que pode dizer, um tanto quanto elevada, eu não conseguiria conversar, muito menos entender o que vocês falam. Por isso eu tenho que tentar melhorar para tentar entender o que os adultos falam. E depois ainda tem que quebrar essa barreira, né? Exatamente. E O depois que ele está fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo? O que ele está fazendo aqui? Eu estou surpreendido aqui com ele. É meu filho falando, né? É o meu filho falando. E eu estou observando as palavras deles, que ele está procurando colocar as palavras no lugar certo. E realmente ele colocou. Né? E eu, como pai, que vou fazer 50 anos, né? Eu procuro entender bem o meu filho. Isso já daria um outro tema, né? Já daria um outro tema. E ele falou certo, né? Muitas vezes ele tem que tentar se encaixar numa pessoa de 50 anos. E seria mais fácil a pessoa de 50 anos tentar entender ele, para ficar mais fácil. Porque a pessoa de 50 anos está ensinando. A gente já viveu, né? No caso, a pessoa de 50 anos já viveu aquela fase e já sabe como que é. Uhum. E ele talvez ainda não passou por aquele momento e está passando por esse momento pela primeira vez. E realmente ele não sabe como se encaixar em uma certa sociedade. E é interessante que todos nós passamos por isso. Sim. Né? Todo mundo foi adolescente o dia. E outra coisa, pulou etapa, né? Eu fiquei bobo porque ele foi muito direto. Ele foi muito real. Quando ele falou assim, que o assunto que vocês estão abordando aqui, eu tenho que tentar entender, procurar entender, para que eu possa entrar no assunto e participar. Então ele foi direto, ele foi real no que ele está falando. E a nossa igreja, graças a Deus, o Juan é testemunha disso. A irmã Sheila, né? Faz minha parte esposa, da a irmã Sheila. A irmã Fabiana, que está nos assistindo. Um abraço, irmã Fabiana. Né? A irmã Gilde. Elas estão ali na direção dos adolescentes. Estão na direção do departamento dos adolescentes. E olha, elas fazem um ótimo trabalho. Ótimo trabalho. Um ótimo trabalho mesmo. E a união entre as três, isso é importante. Né? Há uma união. Há uma união. Porque tem que ter uma decisão. Quando você está liderando sozinho, é uma coisa. Agora, quando você está, né? E é uma coisa fantástica, eu admiro muito, porque é assim, você lidar com adolescentes, né? É lidar assim com uma vida inteira. Você não está lidando com uma pessoa, qualquer um, não. Assim como o departamento infantil também. São 2 departamentos assim, que você está lidando com uma vida inteira. Os jovens também, vamos colocar também, né? Então, você que trabalha com jovens, você que é líder dos adolescentes, você tem a nossa gratidão. E eu oro muito por vocês para que Deus possa dar mais capacidade. Pastor Saulo, um parênteses bem rapidinho aqui. O Juan também falou uma coisa que é bem interessante a gente ficar atento, porque ele comentou uma pessoa de 40 anos e uma pessoa já
dos adolescentes. E o Joel comentou também que é difícil, às vezes, a pessoa que já está com 40, 50 anos entender a realidade do adolescente, porque são realidades diferentes. O Joel falou, ele já passou por isso. Mas na época que ele passou, né? Nós tivemos uma mudança das tecnologias, uma mudança de comportamento muito rápido. As eras se passaram da história aí da humanidade, foi mudando gradativamente. Só que se você for colocar aí de 20 anos para trás ao que nós temos hoje, a mudança foi muito rápida, as mudanças de comportamento foi muito rápida, o acesso às informações foram muito rápidas. Entendeu? Então hoje, se você coloca assim, não, mas eu já passei por isso aí, só que aquela época era um sistema, hoje o sistema é totalmente diferente. Aquilo que você levava de repente 3, 4 anos para assimilar no seu raciocínio, hoje o adolescente de repente dentro de um mês com a informação que ele tem na mão dele, que é o celular e tudo, a tecnologia ajuda muito isso, no estalo de dedo o cara tá com isso daí. Então a forma de tratamento é tudo diferente. O tempo de cada um de nós aqui não é o mesmo no passado. Não é o mesmo. Se perguntar, o tempo do Joel de uma brincadeira dele é diferente da sua. A sua já vai ser diferente da minha. A do Gonçalo vai ser diferente, a do Juan muito menos. Hoje, a do Juan, a de vocês, vem com a tecnologia. No meu tempo, eu não sei a idade do Gonçalo, deve ser 37. Bem mais novo do que eu. 37 não, é novo. Eu peguei esse tempo. Eu vou fazer também, 50 anos. O William tem quantos anos? 39, 38. Então, eu sou mais velho aqui de 50 anos. Futebol na rua. É uma maravilha. A gente rodava peão, jogava bola de gude. Hoje já não... Hoje o jovem está com o celular na mão, ele é bem diferente. Então, eu tenho um amigo, ele é idoso. Ele conta a história que quando ele tinha 15 anos, na época dele, 15 anos, naquela época o pessoal não ia muito ter... as mães, né, quando estavam grávidas, quando elas iam, né, ter os seus bebês, tinham em casas, né? Não ia para o hospital. Hoje corre e vai para o hospital, tinha uma parteira, né? Tinha parteira. Aí, quando ele conta isso, eu dou até risada, porque é uma coisa assim que eu não imagino isso, né? A parteira chegou na casa dele, ele com 15 anos, chegou na casa dele, o pai dele, vocês querem ver a cegonha? O seu irmãozinho está chegando. Quer ver a cegonha? Fica olhando para o céu para ver a cegonha. Ficou todo mundo lá no quintal vendo a cegonha. Aí daqui a pouco o irmãozinho dele nasceu, né, chorando. Mas aonde que está a cegonha? Está procurando a cegonha até hoje. Hoje, né? Hoje os pais hoje, olha só, como que está o tempo de hoje? Hoje eu tenho uma filha de 7 anos. Fez 8 agora. Com 6 anos, a minha esposa já teve que conversar sobre assunto de sexualidade. Não de uma forma assim completa, mas assim, explicar que criança com essa idade não pode namorar, entendeu? Explicar a situação. Olha só como que o tempo, ele vai, o que o William falou, mudou. E sabe o que acontece muito hoje também? Já que a gente está pegando esse assunto de adolescente, vou para cá, é porque Deus quis, né? O que acontece muito hoje é que o pai e a mãe hoje quer educar os filhos dos adolescentes da maneira que foi educado lá atrás. Isso. Aí o que acontece? O que acontece, Juan? Fica revoltado. Fica bravo, né? Fica bravo, né? Eu tive casos, já vi isso acontecer dentro da igreja. Até porque é um choque de realidade, né? De uma mãe que ficava cobrando a filha. Você tem que ir na igreja, você tem que não sei o quê. E não conversava com a filha, só cobrava. Era aquela coisa assim de ditador, de autoridade. Sabe essa educação assim? Sabe o que a menina fez? A menina chegou e ficou grávida. Mas ficou grávida não porque assim, por inocência, por nada, não. Ela ficou grávida para provocar a mãe. Para desmoralizar a mãe na igreja. Você já viu um negócio desse? Eu vi. Eu fiquei chocado. Você vê como que esse conflito, né, de educação, né, até de pedagogia, de um pai, hoje em dia, eu acredito assim, um adolescente, ele precisa de amigo. E não tem uma pessoa mais candidata para ser um melhor amigo de um adolescente do que um pai ou uma mãe. Exatamente, né, é verdade, porque quando a pessoa, tipo assim, eu já tô estudando sociologia na minha escola, e quando uma pessoa nasce, a primeira, como é que pode dizer? A primeira interação que ela tem com a sociedade é os pais. Então os pais têm que saber ensinar ali a criança
para ela conseguir entrar na sociedade de uma forma legal aí. E muitas vezes, como vocês falaram aqui mesmo, o pai ele acaba tratando o filho como ele foi tratado. Foi tratado, meu pai me educou assim. Ele fala assim também. Meu pai também me educou assim, ele já leva pro pai dele, então ele vai mais para trás. Eu vou ensinar você assim, porque o meu pai fazia assim comigo. Né? Ele não traz aquela experiência do pai dele para ele passar pro filho. Não, ele fala, eu vou criar você porque meu pai me criou dessa forma. Né? Não dá certo no tempo de hoje. Hoje eu penso que o pai ele tem que se enquadrar dentro da sociedade de hoje, a tecnologia de hoje, para entender a cabeça do filho. Não é isso? Envolvimento, né? Envolvimento. O segredo hoje é envolvimento. Então, esse é o quadro do pastor Léo Barbosa, né? Que rumou para os adolescentes, né? É uma bênção, e é assim mesmo, sabe, né? pastor Saulo, eu vejo que a gente pode até pegar um tema desse depois para tratar exclusivamente disso, porque aqui a gente está passando apenas por cima. Esse assunto, ele rende muita coisa, muito assunto. Coisa. A gente pode fazer isso como um tema de um outro dia, viu? É bem interessante, dá bastante conteúdo aí. Com certeza. Bastante. Tá. Agora, vamos aqui agora. Quero conversar um pouco aqui com o irmão Gilberto aqui. Lá vem. Nossa conversa aqui. Eu chamei o irmão Gilberto aqui porque nós vamos tratar de um assunto muito importante. Eu quero ler um texto antes da gente tratar, um texto que eu li hoje. A Bíblia é fantástica. Nós gostamos de ler a Bíblia, né? E a Bíblia ela traz uns assuntos. Olha só o que eu descobri. Um texto, 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler para vocês. Você que está aí na sua casa, anota esse texto, lê depois com carinho.